Eu queria ir para o segundo ponto agora, versículos 4 a 10. A gente não vai ler todo, não, vamos lendo versículo por versículo. Mas nesse primeiro capítulo de Efésios, nos é mostrado qual é o projeto de Deus a nos criar. Então, ele usa expressões que a gente vai ler daqui a pouco, que vocês já conhecem. Vamos ler. Estamos voltando lá para Efésios, tá? Efésios 1. Ele usa expressões como ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele usa expressões como nos predestinou. Então, tudo isso remete a alguma coisa planejada, remete a um projeto. Tá? Aquilo para o que nós somos criados. Esse é um dos pontos também fundamentais da nossa fé, porque é um erro muito grande na igreja que é de pessoas que não sabem para que foram chamados, não sabem qual é o projeto de Deus. Né? Não estou salvo, vou para o céu. Bem, e a gente está salvo, vai para o céu, é uma verdade, já é muito grande isso. Mas o projeto de Deus não é isso, não é ir levar a gente para o céu. Não é? O projeto de Deus está aí nesse primeiro capítulo de Efésios. Então, nós não somos resultado da sorte, do acaso. Aconteceu a gente. Não, nós somos produto de um propósito criado por Deus, gerado por Deus, antes da fundação do mundo. E ele mesmo, Deus mesmo, a gente vai ver nesse capítulo, se assegura que esse propósito se cumpra. Vamos lá. Versículo 4, Efésios 1, 4, por favor, semana. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Tá. Por que é que eu disse que esse capítulo fala de um projeto? Por que é um projeto? Alguma coisa planejada antecipadamente. Nós somos resultado de uma ideia de Deus, que Deus quis fazer. Porque nesse versículo ele diz que nós fomos eleitos, escolhidos, antes da fundação do mundo. Isso indica projeto. Para que fomos criados? Aí está dito, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nós somos criados para a santidade e para ser irrepreensível, para sermos semelhantes a Deus. Lá em Gênesis a gente lembra, né? Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e uma das características da imagem de Deus é a santidade. Tá? O que é que isso implica na vida da gente? O que é que significa? Significa que o pecado não faz parte do projeto original de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, foi o texto que eu citei de Gênesis 1, 26 e 27, não é? Então, no projeto de Deus, para nós, está uma vida sem pecado, completamente separada para ele, participando de toda a sua santidade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nesse capítulo é que a santidade e ser irrepreensível faz parte do plano de Deus para a gente. Se eu fui criado para isso, é para isso que eu vou viver. Eu vou viver de maneira que o pecado não faça parte da minha vida. É por isso, então, que se eu pecar, eu vou confessar, porque eu não vou ficar no pecado, porque o pecado não faz parte do projeto original de Deus. Tá? Qualquer desculpa minha para permanecer no erro indica uma falta de compreensão do projeto de Deus. Desculpas que a gente usa, né? Todo mundo erra, eu sou fraco, a carne é fraca, qualquer coisa que eu use para permanecer no erro indica falta de compreensão do projeto de Deus. Porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. O pecado não faz parte do projeto de Deus para a gente. Tá? Versículos 6 e 7 falam também desse projeto e descrevem esse projeto. Vamos lá. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Hoje a semana, desculpe, era os 5 e 6. Eu pedi 6 e 7, né? 5 e 6, claro. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja só, mais uma vez, vocês, quem já está acompanhando no material aí está vendo, quem não vai receber depois vai ver, eu novamente coloco as mesmas perguntas do versículo 4. Primeira pergunta, por que é um projeto? Porque aí diz que ele nos predestinou, ele nos destinou antes da criação do mundo. A gente não entra aqui nessa questão da predestinação para a salvação ou para a perdição, nada disso. Isso aqui a gente enfatiza o fato de que havia um projeto. A humanidade toda, todos os homens e mulheres foram desenhados, todos os homens e mulheres foram desenhados, foram predestinados para serem filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, é um projeto porque é algo destinado antes, foi predestinado. Para que é que fomos criados? Fomos criados para ser filhos de Deus. A gente foi criado não para ser... Eu estou falando desse negócio porque é uma das coisas mais importantes para a vida da gente. A gente foi criado não para ser membros de uma religião, como se Deus fosse lá um Deus carente que precisa de um bocado de gente em volta dele, cantando música e fazendo culto. Não, Deus não é assim. Ele criou a gente ele nos criou para sermos filhos, não é? E que implicação tem isso? Jaceman, 2 Pedro 1,4, enquanto você está abrindo, eu vou comentando um pouco aqui, não é? Dizer que a gente é filho de Deus significa que a gente vai participar, ou já participa, ou o projeto de Deus é que participemos da sua própria natureza. Porque um filho herda do pai a natureza do pai. Um filho se parece com o pai, né? Isso está em 2 Pedro 1,4. Deixa Efésios marcado, porque a gente vai continuar estudando. Mas vamos dar uma olhada em 2 Pedro 1,4, por favor. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja aí. Pelas quais ele tinha falado da glória e da virtude, do poder de Deus. Então, pela glória e pelo poder de Deus, Deus nos faz participante das promessas e aí ele diz para que a gente seja participante da natureza divina. Ô, gente, assim, você sabe, tem muitas coisas da Bíblia que eu fico numa agonia porque é coisa que, humanamente falando, a gente não consegue transmitir, mas o Espírito Santo ajuda a gente, me ajuda a transmitir para vocês, vai ajudar vocês a transmitirem para os irmãos e Deus vai revelando isso. O projeto de Deus é muito grande, gente. Está aí, ó. Participantes da natureza divina, do jeito de ser de Deus, da essência de Deus. É esse o projeto de Deus. Por quê? Porque o filho, e aí nós somos predestinados para ser filhos, o filho tem a mesma natureza do pai. Não é? Então, além da natureza divina, um filho tem intimidade com o pai, tem relação saudável com o pai. E esse, portanto, é o projeto de Deus, que a gente seja filhos semelhantes a Jesus e que tenhamos acesso a ele através do seu Filho Jesus. Né? Filhos semelhantes a Jesus, filhos santos e irrepreensíveis. Esse é o projeto de Deus. Tá? Eu gostaria de comentar sobre essa palavrinha aí, lá voltando para Efésios, né? No versículo 5, beneplácito, tá? Aí no final do versículo 5, estão acompanhando aí, né? Diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A maioria das Bíblias tem essa palavra, só não vai ter essa palavra quem tem Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia da NVI, alguma Bíblia assim com a linguagem mais moderna, mas a maioria aparece a palavra beneplácito. Beneplácito é assim, pode ser entendido como uma vontade boa, uma escolha boa, um desejo bom. Então, Deus predestinou a gente para a gente ser filho dele através de Jesus, de acordo
com a vontade boa dele. Ele tomou a decisão, ele quis que fosse assim, e essa decisão é uma decisão boa. Portanto, é da vontade de Deus, é da vontade de Deus que sejamos seus filhos, que tenhamos relacionamento com ele, que o conheçamos e que sejamos semelhantes a ele. Porque um filho conhece o pai, o filho tem relacionamento com o pai, o filho se parece com o pai. Tá? Isso faz parte do projeto de Deus. Quero fazer um comentário também no versículo 6, que diz que tudo isso, quer dizer, que nós somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis em Jesus, que nós somos predestinados para ser filhos de adoção por Jesus, de acordo com o beneplácito de Deus, de acordo com a decisão boa dele, com a vontade boa dele. E diz que tudo isso é para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, ou que ele concedeu gratuitamente. Eu quero comentar sobre essa expressão, para louvor da glória da sua graça. Nós somos predestinados para isso também, para louvor da glória da sua graça. Quando a gente fala de louvor, normalmente a maioria das pessoas pensa em música, né? Então diz que nós somos criados para louvar a Deus. Tudo bem, não está errado, não. A gente louva e faz parte do nosso relacionamento com Deus, mas isso aqui não é exatamente isso, dizendo que nós somos criados para cantar para Deus, não é? Fomos criados para louvor e glória da sua graça, no sentido de que a nossa existência tem esse significado, esse sentido, fazer que tudo e todos vejam e fiquem admirados com a forma como Deus nos amou de uma maneira tão grande. Essa é a sua graça gloriosa, é a glória da sua graça. Então, essa história de Deus conosco é uma história de amor, essa história dele criar a gente, para a gente ser santo e irrepreensível em Cristo, para a gente ser filho de Deus. Tudo isso é para que essa história redunde em admiração para com a graça de Deus, tanto da nossa parte quanto da parte de quem quer que seja, como o livro de Efésios lá na frente vai falar de que principados e potestades vão ver isso, não é? Então, é mais ou menos isso. Assim, alguém que vê uma criança bem educada vai dizer o quê? Olha, tem uma mãe que educa direito. Tem um pai que educa direito. Quer dizer, a pessoa vê a criança e elogia o pai. Ou alguém que socorreu alguém que estava lá morrendo, que estava na pobreza, que estava na miséria, que estava quase morrendo mesmo fisicamente. Essa pessoa salvou este outro e depois as pessoas veem aquela pessoa que estava muito mal, vê forte, vê restaurada, as pessoas vão dizer, ó, quem salvou ele foi fulano. Então, uma graça, uma bênção para com a pessoa redunda em glória para o daquela graça. Então, a nossa vida é para que tudo e todos no universo e na terra, em cima do céu, embaixo da terra, tudo e todos glorifiquem a Deus, percebendo graça no modo como Deus age na nossa vida. A nossa vida foi projetada para revelar o amor de Deus. E tudo isso veio de graça através de Jesus. Jacemã, lê para mim os versículos 11 e 12, porque ele vai repetir nos versículos 11 e 12 essa expressão, louvor da sua glória, por favor. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Isso, aí fala de novo, né, que fomos predestinados segundo o propósito dele, o beneplácito, né, a vontade boa dele. E aí diz, para quê? Com o fim de que a gente seja, quer dizer, que a nossa existência seja para o louvor da sua glória. Não é? Isso que é ser para o louvor da glória de Deus. Envolve adorar, cantar, e claro que sim.
mas é mais do que isso, é a própria existência, a nossa existência, a existência da igreja, a existência de cada um de nós, é um retrato da glória de Deus. E aí, qualquer pessoa vendo a igreja e vendo cada um de nós individualmente vai dizer: Deus é bom, a graça de Deus é maravilhosa, redunda em glória para Deus. Tá? Vamos voltar aos versículos 7 e 8. Então, a gente viu no versículo 4 que o propósito de Deus é que sejamos santos e irrepreensíveis. Versículo 5 e 6, o propósito de Deus é que sejamos filhos de Deus. Versículos 7 e 8 vão explicar como a gente volta para esse projeto. Vamos lá, por favor, Yasamã. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Aqui, nesses dois textos, vão falar do que Jesus fez para restaurar o projeto original. Os versículos 4 e 5 e 6 falam do projeto original. E os 7 e 8 vão falar que também é em Cristo que a gente é restaurado por esse projeto. Por quê? Porque o pecado nos afastou do projeto inicial. A gente perdeu a semelhança de Deus. Nós não ficamos mais imagem e semelhança de Deus. Ficamos com os resquícios, não é? Mas não com a essência de Deus. Nós perdemos, por exemplo, a santidade, viramos pecadores e perdemos a perfeição do nosso Pai. Então, não somos mais santos e irrepreensíveis. Perdemos a santidade e a perfeição. Bem, e no final das contas, perdemos o nosso próprio Pai, porque deixamos de ser filhos de Deus para ser filhos da desobediência. Não é? Só que Jesus, ao morrer na cruz, providenciou duas coisas, são duas palavras que aparecem aí, e são importantíssimas. O versículo 7 diz que em quem? Em Jesus, versículo 7, temos a redenção. Redenção é um preço pago. Redenção é um preço pago para libertar alguém da escravidão. Não é? Só um instante aqui para eu tomar uma providência. Pronto. E Jesus pagou o preço da nossa redenção, da nossa libertação. Jesus pagou. O preço foi preço de sangue, então foi pago na cruz. A gente só voltou ao projeto original de Deus, de ser filhos de Deus, santos e irrepreensíveis, porque Jesus libertou a gente. E essa libertação foi um preço pago ao Pai. Gostaria de fazer essa referência, que de vez em quando eu falo sobre isso. Há muita gente que pensa que Jesus morreu na cruz para pagar o preço a Satanás. Que Jesus pagou o preço a Satanás e por isso Satanás teve que nos libertar. Não existe isso. Nós não devíamos nada a Satanás. Ao contrário, a gente fez a vontade do diabo toda a nossa vida. Nós éramos devedores de Deus. A gente era desobediente contra Deus. A gente devia a Deus. E Jesus, o próprio Deus em carne, feito homem, paga a dívida do homem a Deus. Pagando a Deus, nós fomos libertos de Satanás, porque a gente tem acesso a Deus novamente. Não é? Foi a Deus que a gente ofendeu com o nosso pecado. E a redenção nos liberta do pecado e nos traz de volta para esse projeto. A segunda palavra que ele usa aí no versículo 7, ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou dos pecados. Remissão significa perdão dos pecados. Então, duas coisas que Jesus fez para nos levar de volta para o projeto. A ideia que eu quero passar aqui, gente, é que há um propósito, há um alvo a ser alcançado. Então, Jesus nos salva, mas não é uma salvação que tira a gente e deixa a gente sem sentido na vida. Não, a salvação é para dar um sentido na vida. Ele nos redime, ele paga, o preço é a redenção, ele nos perdoa para nos fazer voltar ao projeto original. Então, a ideia de alguém que é salvo, mas continua longe de Deus, continua sem relacionamento com Deus, com o Pai, continua com a vida
desarrumada. Não faz parte da ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho é uma restauração para o projeto original. Essa redenção e essa remissão, quer dizer, essa remissão e essa redenção são resultado da graça que foi derramada sobre nós, que é o texto aí que a gente leu. Deixa eu ler aqui esse parágrafo. Foi o Senhor Jesus que nos trouxe de volta ao projeto inicial. Voltamos ao nosso Pai e ao caminho de crescermos até o ponto de sermos semelhantes a Ele. A redenção, preço de resgate pago, e a remissão, que é o perdão dos pecados, nos trouxeram de volta para o projeto original do Pai. Tá, o que eu quero falar com vocês, insistir, aliás, com vocês, é isso, é que a salvação não é uma salvação para uma vida sem sentido de esperar morrer para ir para o céu. A salvação envolve redenção e remissão e perdão, que nos voltam ao projeto original para a gente caminhar até ser semelhante a Jesus, santos, irrepreensíveis e filhos através de Jesus Cristo. Tá. Versículos 9 e 10 da semana, por favor. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vou voltar àquele esquema que eu estava fazendo antes das perguntas, tá? Perguntas. Por que é um projeto? Porque foi um beneplácito, que é uma vontade boa. Um beneplácito, uma vontade boa proposta por Deus para o final dos tempos. Ele planejou alguma coisa no início para que se cumprisse lá no final. Por isso, no versículo 10, ele diz, na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação é administração. No modo de agir de Deus, na plenitude dos tempos. Seria assim. Então, é um projeto porque é um beneplácito, é uma vontade boa, determinada antes para o final dos tempos. E aqui diz também uma das coisas mais importantes acerca do propósito do projeto de Deus, para que fomos criados, que é para estarmos colocados em Cristo, junto com todas as coisas criadas. Eu queria ver o versículo 9 de novo, porque aqui é revelado o segredo de Deus, né? E na Bíblia, mistério não significa coisa oculta, ao contrário, mistério significa exatamente algo que Deus revelou, algo que estava oculto e Deus mostrou. E ele diz no versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. E no versículo 10 ele diz qual é esse mistério: de tornar a congregar, ou reunir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, na administração da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Gente, isso aqui é o resumo do projeto de Deus. É o resumo do projeto de Deus. O resumo do projeto de Deus é que Cristo seja, aqui está Jesus, Cristo seja a cabeça de tudo que existe, e aqui está tudo que existe, que estão nos céus e as que estão na terra, tudo embaixo da autoridade de Cristo. Tudo que Deus faz, tudo que o Pai faz, é para isso. É para que Cristo seja a cabeça. É para que Cristo tenha toda a autoridade. Está aí. Esse é o mistério que foi revelado. A gente pode chamar de um mistério de Deus, um mistério da vida. Para que é que a gente existe? Para estar debaixo da autoridade de Cristo. Não é? Isso significa que a nossa vida vai se resumir a fazer completamente a vontade do Senhor Jesus, e que Jesus é o nosso sentido de viver. Esse é o segredo da vida, o mistério da vontade de Deus. Tudo está sob uma só cabeça, que é Cristo. Então, a gente pode dividir nesse capítulo o propósito de Deus, o projeto de Deus, dessa forma.
Primeiro, o projeto de Deus é que em Cristo a gente seja santo e irrepreensível. Irrepreensível, semelhante a Ele. Segunda coisa é que em Cristo a gente seja filho de Deus, semelhante ao Pai, participando da mesma natureza de Deus, semelhante a Jesus. E terceiro, no projeto de Deus é que tudo, absolutamente tudo no universo, coisas no céu e na terra, estejam debaixo da autoridade de Cristo, Jesus como cabeça. Então, eu acho que a gente nunca vai conseguir exagerar, porque não tem como exagerar, a importância de ficar repetindo o tempo todo que Cristo é o Senhor, que Jesus é o Senhor, que é em Cristo, é através de Jesus, é nele, é por ele, tudo se resume nele, é obedecê-lo, é segui-lo, é crer nele, tudo se resume em Cristo. Essa fala nunca vai ser demasiada. Né? A gente não precisa de mais nada, só precisa de Cristo, ele, porque esse é o projeto do Pai, que tudo, nos céus e na terra, estejam convergindo para Cristo, estejam debaixo da autoridade de Cristo. Jesus é a cabeça. Tá? Veja só, irmãos, como das outras vezes, eu peço que vocês, no grupo, não façam desse jeito que eu estou fazendo, por favor, tá? No grupo, leiam o texto, ouça os irmãos, aí depois sim, vai com o material, passa para eles, ouve de novo. Tudo bem, gente? Por favor, tá? Essa maneira de fazer aqui é uma maneira necessária para a gente repartir com vocês algumas coisas, tá? Bem, vamos fazer uma revisão aqui. Primeiro ponto, a gente viu só baseado no versículo 3, que tudo está em Cristo e é através de Cristo. Segundo ponto é o projeto de Deus revelado aí em Efésios 1, não é? Também é em Cristo, o projeto de sermos santos e irrepreensíveis, semelhantes a Jesus, filhos semelhantes a Jesus, e que Jesus seja a cabeça de tudo que há nos céus e na terra.